Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que o narcisista grandioso é muito difícil você conseguir ter comunicação, ter conclusão do sentimento do narcisista quando o narcisismo tem os graus. Mas quando a pessoa ela é diagnosticada como narcisista grandioso, é muito difícil você conseguir conviver com essa pessoa, porque ela demonstra ter sentimentos por você, fazer alguma coisa por você, mas ele sabe que ele não consegue sentir nada pelo outro. Então, o que é que ele vai fazer para conseguir ter comunicação, ter sentimentos, mostrar ter algum sentimento pela outra pessoa, desde quando ele já percebeu que ele não consegue sentir, porque ele não tem sentimentos definidos dentro dele. Então, qual é a razão dele se comunicar com você? Viver com você, interagir com você, já que com décadas ele vai percebendo que ele não consegue sentir, ele não consegue ter um sentimento definido. Ele muda o sentimento dele como muda de roupa. E ele vai percebendo isso com a comunicação, com o tempo, com décadas. E aí você, quando convive com um narcisista, que ele é grandioso, que ele já chegou a esse grau, porque vai crescendo. O narcisismo, ele vai crescendo dentro de uma pessoa. A incapacidade de sentir sentimentos bons é como um grau, vai aumentando dentro dessa pessoa e ela vai percebendo a incapacidade que ele tem de amar. Entende? Então, geralmente, o narcisista grandioso, ele vai dizer, eu amo do meu jeito. Eu sinto do meu jeito, eu sei do meu jeito. Ele está tentando entender o próprio sentimento. Então, o que é incapaz, o que você vai perceber no narcisista grandioso, que ele é incapaz de sentir. Ele diz sentir, mas você vai ver na comunicação, no comportamento da pessoa, que ela não tem sentimentos. Mas ela mostra para você ter sentimentos. E por que ele mostra para você? E aí, com décadas, você vai começando a perceber que era só uma aparência. Ele não sentia. Porque como é que ele demonstra ter um sentimento por você se ele não sente nele? Se ele não tem nele a razão? Então, o narcisista grandioso, geralmente, ele vai causar contendas e vai jogar a culpa em você. Por quê? Porque ele não consegue honrar. Ele não sabe a respeito da honra. Ele não consegue ter gratidão dentro dele. Então, ele não sabe a respeito do que é a gratidão. Então, ele acredita que a gratidão é educação. Então, ele vai perdendo os sentidos do que Deus explica a respeito dos sentimentos bons. E aí, ele vai desistindo de buscar e vai buscando uma razão de conviver com as pessoas. Então, todo narcisista grandioso, ele só consegue conviver com você se ele tiver o seu controle, ele estiver lhe controlando, ou se ele estiver tendo uma vantagem daquilo que você faz. Se ele vê algum benefício para ele a respeito daquilo que você faz. Então, ele não controla o que você faz, mas na visão dele, ele tem vantagem com o que você faz. Então, se ele não tiver vantagem, mas ele também tiver o controle daquilo que você faz, ele também vai conseguir conviver com você. Ao contrário disso, você vai perceber que a comunicação e a convivência vai ficando impossível, vai ficando uma coisa muito desgastosa, vai ficando uma coisa impossível de você conseguir entender a razão e a mente daquela pessoa, da outra pessoa que você convive. Porque se ele for um narcisista grandioso e ele não tiver sentimentos dentro dele, ele vai buscar uma razão de sentir. Então, qual vai ser essa razão? Por que é que você não consegue pegar esse selo que Deus explica, o selo fundamentado do narcisismo? Daquela pessoa que ela não consegue. Então, ele vai dizer, qual é a culpa que eu tenho de não sentir? Ele apenas vai justificar
o porquê ele não sente, mas na convivência você vai ver como vai ficando difícil você conviver, porque ele não tem senso nenhum de justiça, ele não consegue fazer justiça, ele faz justiça apenas para ele é justo com ele só se importa com os sentimentos dele, então ele não consegue instruir você, ele não consegue incentivar você em algum projeto que ele não tenha essa visão, ou de controle, ou de ganho próprio, de benefício com aquilo que você está fazendo. Então, quando você começa a conviver com o narcisista, aí você vai perguntar assim para ele: por que eu não posso fazer isso? Geralmente, se ele for um narcisista grandioso, ele vai dizer: eu não quero saber por quê. Não, e acabou. Ele não consegue pensar nas razões que ele cria ao conviver com você, ao demonstrar aquele comportamento que ele tem ao respeito daquilo que você está querendo entender, o comportamento da pessoa. Então, se você quer fazer algo e ele não quer deixar, você vai perguntar: por que é que você não me apoia nisso que eu quero fazer? Ele não vai querer explicar. Se ele faz algo e ele não concorda você fazer, você vai perguntar: por que é que você faz e eu não posso fazer? Ele não consegue ruminar, pensar a razão do próprio sentido dele, do próprio comportamento dele. Ele vai perdendo os instintos carnais, mentais, a cognição dele vai como se ficasse diluída dentro do narcisista, que você não consegue mais tirar dele a razão desse comportamento. Por isso vai ficando tão difícil a convivência com uma pessoa que ela vai ignorando a própria visão. Então, geralmente, o narcisista ele vai dizer assim para você: eu não quero saber, você não vai pronto. Você não vai fazer e pronto. E você vai dizer por que você faz. Ele não consegue mais ter comunicação boa com você. Quando você começa a provar para ele que ele faz e você não faz, ele perde o equilíbrio emocional. Por quê? Porque ele não consegue pensar. Porque ele ignorou os pensamentos, os próprios pensamentos. Então, se ele não quer pensar, se ele não quer instruir, se ele não tem paciência de ensinar, se ele não quer explicar as suas próprias razões, vai perdendo a comunicação de você conviver com um narcisista. E eu vou explicar a você o porquê. E onde Deus explica isso para que você entenda a respeito do narcisismo. Porque é que tem pessoas que convivem 20, 30 anos com uma pessoa e depois ela não aguenta mais, não suporta mais conviver com aquela pessoa. Quer dizer, viveu tanto na melhor fase da vida e agora não está conseguindo mais conviver porque não está conseguindo mais ter comunicação com a pessoa. Vai perdendo essa razão, vai perdendo a linha tênue. A pessoa, ela não honra, mas ela quer honra. Mas ela não sabe a respeito da honra. Ela não é justa, mas ela exige justiça para com ela. Ela exige a justiça para com ela. Ela não tem os sentimentos bons, a gratidão, mas ele quer ser uma pessoa reconhecida com o que ele faz. Então você vai vendo como está ficando difícil, estreito, conviver com essa pessoa, porque não tem mais como ela esconder. Não tem mais como o narcisista grandioso, ele não consegue mais esconder de você as razões que ele criou para estar com você. Ele já mentiu tanto, ele já fingiu tanto, que você já percebeu que era tudo um fingimento, era tudo uma aparência. Então agora você começa a cobrar da pessoa. Por que você pode e eu não posso, fulano? Por que você não me apoia no que eu faço, fulano? Por que é que eu quero fazer e você não deixa? Então ele começa a ter essa explicação para você. Eu não quero que você faça e pronto. Eu não tenho que estar explicando, ó, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ele começa a perder essa razão, essa comunicação, essa justificação, porque ele não tem mais sentimentos dentro dele. E você quer instigar nela, você quer tirar dela, você quer mostrar para ela e ela também não quer ver.
ela não quer ver as suas razões, ele não aceita você falar quem ele é, ele é uma pessoa, a pessoa que ela tem o selo do narcisista, que ela já tá passando-se para o narcisista grandioso, para psicopatia. É a pessoa que não se responsabiliza mais nem pelo comportamento, nem pelo sentimento, e você não consegue nem falar para a pessoa. Você não consegue falar porque ela não quer ouvir, ela não quer saber, ela não quer entender, mas ela quer se comunicar com você. Então, como é que ela vai conseguir se comunicar com você? Ela vai buscar essa razão. Então, todo narcisista grandioso, ele só convive com você se ele estiver lhe manipulando, ele está tendo controle ou ele está tendo vantagem. Uma das duas razões ele está tendo para conviver com você, porque ele não tem sentimentos. Entende? Em 2 Timóteo 2,19, Deus explica aqui os fundamentos profanos. Quer dizer, a pessoa, ela não mente apenas para você, ela mente para ela mesma. Ela está mentindo e fingindo para ela mesma as verdadeiras razões do sentido da vida que ele criou para estar com você. Então isso pode ser marido e mulher, pode ser mãe com filho. Ele ignorou a visão porque ele não tem aptidão ao arrependimento. Então, geralmente, o narcisista grandioso, ele não quer saber de arrependimento, ele nunca está errado, ele nunca perde a razão. Só ele tem razão, então ele exige de você um respeito, mas ele não respeita você. E você não consegue ter mais comunicação com essa pessoa. Você vai ter que estar todo o tempo sendo submisso ou cativo dessa pessoa para conseguir ter essa comunicação com ela. Isso é a respeito do narcisista grandioso. Então Deus explica isso em 2 Timóteo, para que você entenda que a pessoa ela buscou uma razão de sobreviver para estar com você. Então, ou ele buscou uma maneira de ter o seu controle, apenas lhe manipulou, ou ele buscou uma razão dentro dele, uma vantagem. Eu não controlo, eu não domino, mas eu tenho vantagem com ela. Ou eu tenho vantagem com ele faz o que ele quer e eu tô no lucro. Eu não empato a vida dele, ele também não empata a minha, então ele vai buscar uma razão da sobrevivência dele, porque ele não tem sentidos do próprio sentido, que é o que eu vou explicar aqui para você. A pessoa que não tem sentidos do próprio sentido. Então, o que quer dizer isso? Ele não tem sentidos definidos. É aquela pessoa que ela muda de opinião a respeito do mesmo fato, mas com pessoas diferentes. Ele diz ter uma opinião, ele diz ter razão, mas ele muda de opinião com o mesmo fato, mas ele não quer explicar a razão. Ele não quer explicar a razão disso. Por isso ele vai, em um certo nível da vida dele, ele vai evitando falar, porque ele já tem medo que a pessoa descubra que ele é assim. Entende? Então, um exemplo, para quem não tem um sentimento definido dentro dele. Um exemplo, um homem, ele fala que toda mulher que ela dá aos filhos, eu tô dando só um exemplo para você ter estrutura do que eu tô explicando para você. Ele fala que toda mulher que não dá um filho é uma mulher mau caráter, é uma mulher que não gosta de ninguém, é uma mulher sem valor. Ele esculhamba, ele dita o que é que ele acha daquele tipo de mulher. A mulher que se prostitui, ou a mulher que dá o filho, né? Mas quando ele percebe que ele entrou numa situação dessa, ele arrumou uma mulher. Aí a mulher pegou e deu os filhos por conta dele, agora ele vai mudar de opinião. Você percebe que ele não tem a opinião formada, ele não tem um sentimento formado, ele não tem um sentimento definido. É a mesma coisa, mas agora ele vai apenas justificar. Ele vai dizer, ela não deu porque ela não é vagabunda não. Ela deu porque me ama. Quer dizer, a mesma coisa, o mesmo fato, mas agora ele mudou o sentimento. Então você percebe que a pessoa não tem sentimentos, ela cria um sentimento. Então por que é que vai ficar difícil a convivência com esse tipo de pessoa? Que ela cria um sentimento indefinido,
ela não é definida nos sentimentos, a opinião dela muda como muda de roupa, a razão dela quem dá é ela só é justa com ela mesma, ela não consegue ensinar, ela não consegue dizer, ela não consegue saber. Eu conheço uma pessoa, para você ter ideia do que é o narcisismo que Deus explica. Eu conheço uma pessoa, um homem, que ele não deixava a esposa dele estudar. A esposa dele nunca estudou, ela não sabe nem ler. Mas ele pagou para a amante todos os estudos, faculdade e tudo, festa de formatura e tudo mais. Para você ver o que é esse sentimento que ele não define, ele não explica. Então a minha mulher não estuda. Mas quando a mulher dele descobriu, ele tinha um amante e ele pagava tudo para a amante. Escola particular, faculdade e festa de formatura, com direito à banda, com direito a tudo. Entende? Então, ele não tem justiça. Ele vai criar a sua justiça. Ele vai criar a sua forma de sobreviver, a sua forma de ser. Então, ele não pensa, ele não aceita ser confrontado. O narcisista grandioso. Entende? Ele não aceita ser confrontado. Quando ele vai ser confrontado, quando ele é descoberto que ele é assim, e ele for ser confrontado, ele vai brigar com você, ele vai lhe agredir, ele vai lhe acusar, porque ele não quer pensar, ele não quer saber, ele quer buscar a razão dele viver. É a razão dele ser, ele não quer saber quem é ele. Ele não rumina mais, ele não pensa mais. Ele vai criar um sentimento para um e um sentimento para outro. A razão dele ser assim com o fulano e a razão dele ser assim com o Bertano. Ele não aceita ouvir quem ele é. Entende? Ele não quer saber quem ele é. Ele não aceita ser confrontado. Ele não aceita isso. E ele não tem sentimentos nenhum dentro dele, mas ele acredita ter, porque ele cria esse sentimento. Entende? Ele quer entender a razão do sentimento dele. Então ele vai buscar um sentido. Quer dizer, eu sinto isso por fulana. Todo o sentimento dessa pessoa que ela é narcisista grandiosa é um sentimento dentro dele. Ele não tem sentimentos pelo outro. Então ele vai buscar a razão de como lidar com essa pessoa. Então essa é minha, eu faço o que eu quiser. Você não estuda, você não trabalha, você não faz, você não acontece. Mas fulana, ele vai fazer o que ele quiser. Ele não tem mais o mesmo sentido, o mesmo sentimento. Ele vai buscar uma razão. Então ele quer se sentir seguro. O narcisista grandioso, ele quer se sentir seguro. E por que fica difícil a convivência? Que é o que eu vou explicar para você. Por que é que vai ser tão difícil? Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo isto selo. É um selo do fundamento da pessoa que ela não consegue sentir os sentimentos, né? O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ele alimenta suas próprias iniquidades, ele não sabe a respeito do que é iniquidade. Ele não consegue nem pensar mais, ele não aceita mais pensar, ele ignorou sobre tudo na vida dele, ele ignorou, ele não quis saber. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para com honra, outros, porém, para desonra. Quando a Bíblia fala de casa, a hora ela está falando de casa, pessoa, casa, família. Então, uma pessoa, quando ela é narcisista, ela vai praticar a desonra com alguém. Preste bem atenção para você entender o que Deus está explicando aqui em 2 Timóteo. A pessoa que ela é narcisista, ela pratica desonra com alguém. E ela não aceita ouvir, ela não aceita ser confrontada com a prática dela. Quando alguém percebe que ela está praticando injustiça, que ela não honra, que ela não sabe sobre gratidão, sobre paz, sobre amor, ele não sabe disso, né? Ele já pratica desonra. Então Deus está explicando aqui sobre casa, família e pessoas. Por isso Deus está falando, vai estar tudo misturado, né? Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que,
Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra. Se purificar. Santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé e o amor, e a paz com o que, com o coração puro, invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. Então, o que é que um narcisista grandioso ele pratica? Ele pratica a contenda, ele pratica a injustiça, mas ele joga e condena você das práticas que ele pratica. Porque a pessoa que é narcisista grandiosa ou grandioso, ele vai estar justificando seu próprio comportamento. Então ele quer brigar por você, ele gosta da contenda. É isso que Deus está explicando aqui. Ele gosta da contenda, então ele pratica o que ele gosta. Então ele está sempre brigando por você. Ele vai achar uma razão de brigar por você, ou ele vai brigar e vai botar a culpa em você, porque é que ele vive brigando. Entende o que Deus explica? Ele vai procurar a razão dele, das contendas dele. Então Deus diz, rejeita as questões loucas e sem instrução. Ele não explica a razão das brigas dele. Você quer entender por que é que você não apoia, ele não quer explicar. Por que é que você é assim, ele não quer saber. Ele vai dizer, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ele não quer mais explicar para você o sentimento dele, a razão dele, o comportamento dele, porque ele está o tempo todo defendendo o sentimento que ele carrega. Ou medo de lhe perder, ou medo de perder o controle, ou medo de ser abandonado. Então ele está criando um sentimento. Ele está querendo justificar o próprio sentimento. Por isso ele causa as contendas, ele causa briga e bota a culpa em você. Então ele diz que está brigando por você ou ele está brigando por sua culpa. Ele está brigando por sua culpa. É você que não entende a razão dele, o sentido dele. Porque ele gosta dos conflitos, das contendas. Ele gosta de exigir ser honrado, respeitado. Ele exige respeito. Mas ele não dá respeito, ele não respeita. Entende o que Deus explica? Ele não honra, porque ele não sabe o que é honra. Ele acha que honrar é dar um presente. Ele não sabe que honrar é respeitar, é apoiar, é acudir quando a pessoa precisa. Ele desconhece sobre isso e ele não quer ouvir quem ele é. Porque quando você vai dizer que ele é o ao contrário daquilo que ele exige de você que você seja, ele fica com mais raiva de você. Ele fica com ira de você, ele fica querendo lhe punir, ele fica querendo jogar as pessoas da família contra você, porque ele quer dizer que é você que não entende a razão dele ser assim. Entende? Ele não quer pensar, ele não quer dizer, ele não para pensar. Por que eu sou assim? Por que eu vivo brigando? Não, ele quer justificar e condenar você. Então, o narcisista grandioso, ele vai botar a culpa em você por estar brigando, ou ele vai brigar por você porque ele quer dizer que está defendendo você. Então demora muito tempo, muitas décadas para que você descubra que a pessoa não tinha sentimentos. Em momento nenhum ela tinha sentimento. Então, quer dizer, ela estava o tempo todo criando um sentimento, fingindo um sentimento, manipulando você para que você acreditasse que esse sentimento era por você. Mas o narcisista grandioso, tudo que ele faz é para ele. É a respeito dele. E ele vai descobrindo isso com o tempo, que ele não sente, que ele não tem, ele quer entender por que não tem. Mas ele não aceita ouvir. Mas ele não quer mudar, ele não tem aptidão ao arrependimento. Ele não tem aptidão à justiça. A justiça é a justiça própria. Entende? Então Deus diz, né? E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso, para com todos hábito a ensinar. Veja que ele não gosta de explicar, ele não gosta de ensinar.
E eu vou explicar a você as consequências disso. Sofredor, instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento. O arrependimento, ele só vem de Deus. Então, quando você vê que uma pessoa, ela chora e se arrepende e depois ela pratica a mesma coisa, era fingimento. Entende? É um arrependimento fingido. Ele tá fingindo sentir algum sentimento por você, porque ele quer dominar você, ele quer ter o seu controle, ele quer mostrar pra você algo que ele viu, que se ele não mostrar, agora ele vai perder, mas não é o arrependimento. Ele não tem aptidão ao arrependimento. Ele não tem humildade, ele não tem justiça dentro dele, ele faz as suas próprias justiças. Entende? Instruindo com mansidão os que resistem a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento, conhecerem a verdade. Eles não sabem a respeito da verdade. Eles não sabem que verdade é essa. Que verdade é essa? Ele não sabe nem quer saber. Porque se a pessoa quisesse saber, ela queria ouvir. Ela queria mudar, mas se ela já fica irada, com raiva, quando você diz que ela tem algum defeito, como essa pessoa tem aptidão à verdade? Ela não tem. Ela não quer saber, ela não quer ouvir. Ela quer ser. Ela quer ser da forma que ela já é. Entende? E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Então, quando fala em Deus, que as pessoas não creem no diabo, elas dizem que o diabo é as próprias pessoas. Deus só é um Deus só existe um Deus só. É assim que eles acreditam, porque eles não querem pensar, eles não querem ruminar e eles não querem ver o que eles praticam, que eles já praticam injustiças, já são pessoas mentirosas, pessoas medrosas, então ele tem medo de perder o controle, ele tem medo de não ter vantagem com o que você faz, então ele está o tempo todo se prevenindo, ele está o tempo todo se precavendo, e aí demora muitos anos para que você consiga ter essa visão, porque é que a pessoa está o tempo todo brigando e ainda botando a culpa em você. Ele briga e joga em você a culpa. Por que é que ele tá brigando? Então, ele gosta de brigar, então ele vai brigar por você ou ele vai brigar e dizer que tá brigando por sua culpa. A culpa é sua, porque eu sou assim. É você que não entende. Você fica tentando ajudar a pessoa, tentando mostrar para essa pessoa que ela tá errada, que tá tudo errado e ela não quer ouvir, não quer, ela não aceita. Ela não aceita. Então, por que é que vai ficando tão difícil e ela não aceita que ela é assim? Geralmente, né? Então, ele tem os sentidos que não são definidos. Ele define o sentimento dele a respeito das pessoas. Ele muda de sentimento, vai depender da pessoa. A justiça que ele pratica é apenas um senso de justiça própria. E ele acredita que isso não vai ter consequência nenhuma. Eu sou justa sim, eu sou boa sim, mas é uma bondade que só serve para ele. É um senso de justiça que só serve para ele. Eles não honram os narcisistas grandiosos, eles querem ser honrados. Mas eles não sabem a respeito de honra. Porque honrar é respeitar. Honrar é acudir, é servir a pessoa quando o outro precisa. O narcisista grandioso, ele não faz isso. Ele não serve você quando você precisa, ele serve você quando ele quer, quando ele tem algum objetivo na mente dele, com que projeto ele está lhe servindo. Com que sentido ele está buscando essa razão de lhe servir. Ele não serve as pessoas. É por isso que a comunicação, você vai perdendo a comunicação com a pessoa. Vai ficando mais difícil de você conviver com essa pessoa. Entende? Instrução, ele não consegue instruir, ele não consegue explicar por que é que ele é assim. Quando você começa a perceber, começa a perguntar, por que, fulano, você é assim? Por que é que você não consegue, você não me apoia em nada que eu vou fazer? Ele vai dizer, eu não quero saber, você não vai e pronto. Eu não tenho que estar explicando as minhas razões para você, faço o que eu digo, não faço o que eu faço.
Porque ele não quer se ver como errado, ele não quer se arrepender, ele não quer ver que está cometendo alguma injustiça, então ele pratica a justiça por ele. Eu não apoio você fazer e pronto. E quando você vê que ele não apoia você fazer algo que ele mesmo faz, é que você vai ver a pessoa indignada. Porque você vai dizer, mas você faz, fulano. Mas você faz isso e quando eu vou fazer você tá brigando? Ele quer justificar, camuflar aquele sentimento, porque ele não consegue mais ruminar, ele não consegue pensar, ele não consegue instruir. Por que é que ele é assim? Então ele não quer sentir, ele não quer ver a própria injustiça que ele está cometendo, ele não quer se arrepender, ele não quer se ver como errado, então ele se torna uma pessoa ditadora. Ele vai ditar. Eu sou assim e acabou. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não quero saber, porque eu não tenho satisfação para estar lidando. Eu tenho as minhas razões, os meus motivos. Aí ele vai botar letra por cima de letra, conversa por cima de conversa para desfazer daquele mal entendido ali, porque ele não quer se aprofundar naquele assunto. Entende? Mas você já pegou a visão. Com décadas, só com décadas, você pegou a visão que essa pessoa está buscando uma razão, mas ela está escondendo. Tem algo oculto nessa pessoa que ela não consegue me incentivar, não consegue me apoiar, não consegue me honrar, não consegue ver bondade nenhuma em mim. Ele não consegue, o narcisista grandioso, o bom só é ele, o justo é ele, o honrado é ele, tudo é por ele. Então você percebeu, agora depois de décadas, que a pessoa fingia o tempo todo. Ela fingia o tempo todo ter sentimentos, ela fingia ser de verdade, ela fingia ter um amor, ela fingia ter uma gratidão, porque ele não fazia nada por você. Ele fazia por ele. Você acreditava sim que era por você. Mas com as práticas foram ficando difícil esconder isso. Com décadas vai ficando difícil esconder isso. Que não é uma coisa de verdade. A pessoa está mentindo, fingindo e omitindo seus próprios sentimentos. Porque se ele não estudou, um exemplo, se ele não estudou, se ele não se capacitou, se ele estudou e não exerce a profissão, quando você vai fazer algo, ele vai ter medo de perder o seu controle. Então ele está ali dizendo que sabe o que ele está dizendo, mas você está instigando da pessoa, me instrua aí esse seu sentimento, esse seu pensamento, essa sua forma de ser. Ele não vai querer. Ele não vai querer. Entende? Porque isso maltrata ele, machuca ele, vai expor o sentimento. Quer dizer, se for uma pessoa que estudou e não exerce a profissão, quando o marido vai querer se capacitar, ela vai ter medo de perder o controle do marido, então ela já vai usar o quê? Ela vai usar de ameaça. Não concordo com você estudando, não precisa você estudar mais. Se você for fazer isso que eu não concordo, eu não vivo mais com você, eu vou lhe largar. E a pessoa não vai entender por que essa pessoa está brigando. Eu tô querendo fazer algo de bom e a pessoa tá brigando comigo para eu não fazer. A pessoa tá implicando para eu não fazer. Por quê? Porque ela não tem sentimentos pelo outro, ela tem controle. É isso que Deus explica. Ele não consegue, é algo inconsciente dele, que ele não tem consciência que ele não consegue. Então ele está buscando como é que eu controlo, como é que eu tenho controle agora dessa pessoa, porque se ele for fazer e ele ficar melhor que eu e ele ganhar mais que eu e eu perder o controle dele, então ele tem algum sentimento oculto a pessoa tem ali, algum medo, algum trauma, alguma frustração, alguma coisa a pessoa carrega no inconsciente dela que ela não quer mais nem sequer pensar, porque se você for tentar instigar a razão dele ser assim, ele não quer pensar. Por isso ele não rumina. Entende o que Deus explica? Por isso é o selo da iniquidade. Selou, decretou. A pessoa chegou a esse estágio por quê? Porque ela já viu que errou e não quis se arrepender. Porque é uma pessoa ingrata que nunca quis ver a razão, o que os outros fazem por ela. Então ela foi matando os instintos carnais, a percepção das coisas boas. Então ele foi sentindo apenas por ele, a razão dele. Então por isso se tornou uma pessoa brigona, por isso se tornou uma pessoa rixosa, que ela tá agora brigando e ela tá dizendo para você por que é que ela briga. Por que é que ela cobra? Por que é que ela exige? Por quê? Por quê? Então ele vai dizer que tá brigando por você, porque é o que ele gosta.
Ele tá brigando por você ou ele tá dizendo que tá brigando por sua causa? É você que não entende. Então, quando você consegue mostrar essa pessoa, agora ela vai usar outra tática. Ela não vai querer mergulhar nisso aí, ela não vai conseguir mais. Porque ela ignorou a Deus, ignorou o que Deus explicava. Ignorou o que é perdão, o que é gratidão, o que é amor, o que é paz. Ela ignorou, ela gostou das trevas. Que é isso que Deus fala a respeito das trevas. Então, ela se vive nas trevas, ela perdeu as conexões, ela perdeu a comunhão, ela perdeu a paz dentro dela, ela não quis mais pensar, ela burgou os pensamentos, vive no inconsciente, agora ela vai buscar um estilo de vida. Para viver fugindo do sentimento que ela criou dentro dela, mas ela ignorou. Ela ignorou esse sentimento dentro dela. Então você vai perceber a falta de razão e de comunicação da pessoa estar convivendo com você, porque é que ele não lhe apoia. Porque é que ele nunca vê nada de bom em você. Porque é que ele está sempre com medo, porque é que ele está sempre do contra, porque é que ele está sempre murmurando, porque ele está sendo sempre a vítima. Porque ele briga, joga a culpa em você, que foi você, que ele tá brigando por você, que a razão é você, e agora ele é a vítima. Porque ele joga as pessoas contra você. E você fica sem entender. Por que é que essa pessoa é assim contenciosa? Ela tá contendendo com tudo. Ela tá implicando com tudo. É isso que Deus explica, porque ele vive por uma razão dele. Isso é um sentimento dele. Isso só diz a respeito dele. Então, quando você conversa com o narcisista, ele não quer ouvir, ele não quer pensar, ele não quer saber, porque ele não quer ressentir. Se isso já foram práticas de várias décadas, várias vezes, você vai perceber que a pessoa, ela é incapaz. Ela não vai ter mais essa capacidade. Ela não tem essa capacidade. Então, por que é que vai ficando mais difícil de você conviver? Um exemplo, quando uma pessoa, ela é mãe, se ela for filho de narcisista, grandiosa, e ela tiver 2 filhos, um filho, ela é ligeira. A pessoa que é narcisista, grandioso, ele é muito esperto, ele é muito ligeiro, ele pegou as coisas muito rápido. Mas é uma pessoa muito rasa. Sentimentalmente, emocionalmente, ele é uma pessoa rasa. Ele aprendeu no raso. Então ele vai ver, por exemplo, se ele tiver 2 filhos, ele vai ver que 2 filhos, ele consegue as coisas muito rápido daquele filho. Aquele filho é muito bom, tudo que ele pede faz. E outro filho não faz, aquele outro filho é preguiçoso, ou aquele outro filho não corresponde às expectativas dessa mãe narcisista. Ela vai agora agradar mais esse filho, o bom. Ele vai pedir tudo para esse filho vai ser o filho dourado. E o outro vai ser o que por ele não gostar de pensar, por ele não ruminar, por ele não ter instruções, por ele não querer saber, ele não rumina. Por que é que esse meu filho é assim, preguiçoso? Por que é que esse filho, tudo que eu peço, ele não obedece? Não, agora ele vai se aproveitar. Ele vai fazer desse filho o bode expiatório. Esse filho vai ser o condenado, ele vai ficar julgando o filho para se vitimizar pro outro, vai pedir tudo para aquele outro. Ele vai mimar, ele vai dar tudo para esse filho, porque o filho bom, o filho que não dá trabalho. Então agora ele vai dizer, mostrando pro filho bom que o outro é ruim. Esse seu irmão não faz nada, ele não obedece, ela também não ensina. É isso que Deus explicou aqui. Ele não tem aptidão de ensinar, ele não tem paciência, ele não tem amor, ele não tem paz. Ele vive por ele, pelo sentimento dele. Então o que é que ele vai... Agora ele aproveita tudo ao benefício dele, até as mazelas. Até as coisas ruins ela vai aproveitar ao benefício dela. Então agora ela vai estar mostrando o defeito daquele. Ela não vai querer ensinar aquele, porque ela não está nem aí se ele é preguiçoso ou não, se ele faz ou não, se ele respeita ou não. Ela despreza aquele, idealiza aquele outro, enche de presente, é o filho querido, é o filho... Entendeu? Então ela não acredita em nada de Deus. Ela não quer saber. Porque se ela for ensinar, ela vai dizer, eu quero ensinar ele que não quer aprender. Ela vai estar o tempo todo condenando o outro. Ela não pensa por que é que ela não tem paciência. Ela não pensa por que é que ela não tem gratidão. Ela não pensa por que é que ela não tem respeito. Ela não honra. Ela quer tudo. Mas ela vive
por ela. É um sentimento que ela adquiriu nela. Porque ela não quer se ver, agora ela vai estar jogando toda a culpa, tudo que ela sente, ela vai jogar naquele outro filho, aquele outro filho vai se transformar justamente no que ela quer. Que ela vai dizer, ele é preguiçoso, ele não faz nada, ele não me obedece. Aquele menino vai começar a ver que a mãe tem um filho predileto, ele vai ver que ela não tá nem aí pra ele, ela vai aproveitar que ela não tá nem aí. Ele vendo que ela não tá nem aí, ela vai aproveitar e vai dizer que toda a culpa que ela não tava nem aí pro filho é do filho. É ele. Ela vai estar o tempo todo nele, condenando ele, porque ela não tem nada dentro dela. Tudo que ela faz é por ela. E nessa aptidão, nessa razão, você vai perceber a desunião. Porque é um narcisista grandioso. Entende porque Deus explica que ele não tendo nada de bom dentro dele, você vai ver na visão, na comunicação, a falta de razão, a falta de pertencimento. Como é que você convive com pessoas que ela não tá nem aí pro outro, tá condenando o outro, tá culpando o outro. Então ela apoia um, não apoia o outro, ela não apoia a pessoa a não fazer aquilo que ela vai perder o controle, que ela não vê vantagem e benefício para ela, ela não vai conseguir. Isso é sobre os sentimentos. Então o narcisista grandioso, ele não se responsabiliza pelo que ele fala, pelo que ele sente, pela razão dele ser, porque ele só sente nele. A razão quem tem é ele. Então ele só tem gratidão por ele mesmo. Respeito e honra só diz respeito a ele mesmo. Você não consegue entrar mais na comunicação com essa pessoa. Porque ela não se vê assim, porque ela não quer ouvir, porque ela não quer pensar, porque ela não quer se arrepender, porque ela não quer se ver. Entende? Então isso é o selo do imetro de Deus. Que Deus explica, o narcisista grandioso. Por isso Deus diz aqui logo no início, em todavia... Por isso eu entrei como relacionamento, terminei com filhos, para que você entenda todas as vias do que Deus está explicando, do fundamento, da razão que é a pessoa que não tem sentimentos pelos outros. Ela não tem. Então ela mostra ter, mas você vai perceber na comunicação com a pessoa depois de décadas. Isso não, um narcisista não se constitui em pouco tempo. Isso são coisas, raízes acumulativas de traumas, de percas, de humilhações. E a pessoa foi fugindo do sentimento, do que estava vendo, foi buscando uma razão de sobreviver, uma idealização, foi jogando o sentimento dela para um sentido que ela quis e ela não sabia que isso tinha consequência. Por isso Deus diz, todavia, o fundamento de Deus, Deus é espírito. Deus está falando aqui do espírito. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. Está selado. Você é incapaz de alguém conseguir entrar no odre dessa pessoa. Você é incapaz de conseguir algo com essa pessoa. Porque ela se irrita. Porque ela não quer ouvir. Porque ela não concorda. Porque ela não quer falar. Então, se o narcisista é grandioso, ele vai buscar ajuda com o psicólogo, ele quer manipular o psicólogo. Ele quer convencer aquele médico, aquele profissional que ele buscar, psiquiatra, psicólogo, psicanalista, ele quer convencer aquela pessoa que ele tem razão dele ser assim. Ele está o tempo todo no vitimismo. Ele não se vê assim, ele criou a visão dele ser assim. Por que é que eu sou assim? Então ele está condenando. Eu sou assim porque o meu marido é assado, porque meu filho é preguiçoso, porque ninguém me respeita, porque ninguém faz nada. Mas ela que não tem os sentimentos, que ela está buscando nas pessoas sentir os sentimentos, ela não vê o próprio comportamento. Mas quem está de fora vê o comportamento da pessoa. Que a pessoa está o tempo todo mentindo e fingindo e mentindo e ela não tem fundamento para isso, ela não tem palavras. Você vai tentar tirar da pessoa, fulana, você pode fazer e eu não posso, me explique isso. Ela vai dizer, eu não lhe devo explicação nenhuma. Eu não lhe devo explicação nenhuma, porque ele não consegue mais. Porque ele achou que isso não ia ter consequência. Ele viveu ignorando o que era gratidão, o que era amor, o que era paz, o que era empatia. Ele foi buscando fugir dos sentimentos do que ele via.
Então, dele viver fugindo dos sentimentos, das razões dele, e jogando a emoção dele a um sentido que trouxesse a paz no coração dele, tudo foi se moldando, foi se concretizando na visão dele e ele não foi vendo. E agora você não consegue mais com a comunicação com essa pessoa, porque agora ela está usando de ameaça, tudo ela vai usar de ameaça. Quando é a mãe, vai dizer, se eu morrer, agora que você vai me dar valor. Quando eu estiver morta, porque agora você não me dá valor de nada. Porque a pessoa, ela não consegue mais. Entende? Ela está se vitimizando, ela está murmurando, ela está justificando, ela está buscando uma forma melhor de ser feliz, uma forma melhor de conseguir as coisas. Ele não quer ver o que ele está vendo. Então, ele está vendo, mas ele não está entendendo. E por ele ignorar o entendimento, por ele ignorar a visão do que ele está vendo, ele está buscando uma satisfação, uma razão de viver, ele vai fugir da própria visão. E fugindo dessa visão, ele sempre vai ter uma pessoa para idolatrar. Ora a mãe, que ela é uma narcisista grandiosa, ora ela idolatra o marido, que ela faz tudo pelo aquele marido, só vai mudar quando é decepcionada pelo marido. Ora ela vai idolatrar um filho dentro de casa. Ora, ela vai são idólatras. Essas pessoas são idólatras, porque ela não entende sobre a idolatria do que a Bíblia fala. Porque alguém sempre idolatra alguma coisa. Quem é idólatra, idolatra alguma coisa. Ele vai buscar a idolatria dele. Um idolatra o dinheiro, outro idolatra o marido, outro idolatra o filho, porque ele desconhece a respeito da idolatria. Que ele vive de fora. Ele é apenas material. O idólatra, ele é materialista. Ele está buscando uma razão, uma satisfação, uma visão de sobreviver. Então você não consegue conversar com a pessoa porque ela não quer sentir, porque ela não quer falar, porque ela não quer ver, ela não quer saber a razão do ser. Ele vai buscar um sentido, que é o ter. Então ou ele tem o controle de você, quando você mora com um narcisista grandioso, ou ele tem vantagem com você. Ele não lhe controla, mas ele vê vantagem. No seu estilo de vida, no seu trabalho, na sua vida, ele vê que tem o controle do que você faz, então para ele tá tudo bem. Mas você percebe, é nessa falta de comunicação, dentro da própria casa, dentro da própria família. Entende? Por que é que existem essas contendas? Porque ele criou essa visão. Então ele não rejeita a contenda, ele gosta da contenda. Ele gosta dos debates e dos conflitos, mas com décadas ele não acreditou que isso ia trazer consequência para a vida dele. Ele não sabia que era assim. Quando ele começar a ver os debates, os embates, né, o filho querendo, ele vai dizer, não faço o que eu faço não, faço o que eu digo, porque ele já aprendeu com as experiências dele, agora ele quer manipular o filho para que o filho não faça. Para que ele quer ter o controle daquele filho, ele quer ter o controle do marido, ela quer ter o controle das coisas, ela não quer saber a razão dos sentidos do ser humano, o que rege realmente uma família, os sentimentos. É isso que Deus explica. Então, se ele perdeu os sentimentos, ele vai buscar uma razão de sentir. Qual vai ser a razão? Você pegou agora o fundamento do que Paulo estava explicando em 2 Timóteo. O narcisismo está escrito na Bíblia há mais de 2000 anos, então não tem o nome narcisismo na Bíblia, porque isso é um nome científico, um nome que criaram. Deram um fundamento a uma pessoa que queria ser idolatrada, uma pessoa que quer ser majestosa, uma pessoa que não tem sentimentos. Então, estudando sobre seres humanos, sobre o psique humano, o comportamento humano, né? Então, comportamento narcísico, mas sempre existiu e estava escrito. E Deus disse, vai chegar esse tempo, que não ia existir amor dentro das pessoas. Que não ia existir sentimento nenhum. A pessoa ia buscar uma razão, uma satisfação, manipulando com a visão, ou eu tenho controle, ou eu tenho vantagem. Então, quando você convive, você percebe. Se você convive com um narcisista grandioso, porque o narcisismo tem os graus, para que você entenda que esse já é o grau chegando para psicopatia, que é mais do que o narcisista grandioso. O narcisista perverso, o narcisista que não tem sentimentos. Se ele ignora, se ele não busca ajuda e ele sabe que ele é assim, quando ele menos esperar, ele já é um psicopata.
Então agora ele vai mesmo causar o mal, porque ele se torna vingativo, porque ele se torna competidor, ele compete com os filhos, ele compete com o marido, ele causa o mal. Não vai fazer o que eu quero também, você não faz o que eu quero também, você não vai fazer o que você quer. Ele não tem sentimentos, ele não tem sentidos. É isso que Deus explica. Então, os filhos, eles vão sofrendo, ou o marido ou a mulher, que convive com alguém que você percebe que você não consegue nem dizer. Porque se você diz que a pessoa é assim, ela quer punir você. Ela vai querer lhe punir. Que em outro conteúdo eu vou explicar pra você, quando você convive com mães narcisistas, e você consegue provar que ela tá errada, como é o comportamento dela? Ela vai lhe punir. Depois eu vou explicar em outro conteúdo. Que você começa a querer se calar e não dizer, e não expor quem ela é, e você prefere isolar, manter a pedra cinza com aquela pessoa, porque você percebe que nada vale mais a pena. Ela já ouviu quem ela já sabe, e ela quer que você dê razão, agora ela se torna contra, é um inimigo dentro de casa. E ele nega que não é inimigo. Ele quer dizer que é você que trata ele como inimigo, não ele. Porque ele causa briga, mas quer dizer que tá brigando por você, ou tá brigando com você, ou tá brigando para lhe defender. Ele gosta disso. E ele acredita que isso não vai ter consequência para a vida dele. Entende? Porque ele ouve, mas não acredita. Ele vê, mas ele não quer ver que ele é assim. Ele vê. Ele já viu que ele é assim, mas está buscando uma razão. Por quê? Porque ele está defendendo o sentimento dele. É um sentimento que ele tem de posse. Ele tem um sentimento de poder. Ele quer poder controlar, ele quer ter vantagem. Então, se ele vai apoiar você num projeto que ele vai perder o seu controle, como ele vai apoiar? Ele não vai conseguir apoiar o narcisista grandioso. Entende? Se ele vê que ele não vai ter vantagem, por que é que ele vai lhe apoiar? Então eu ficava muito confusa nisso no passado. Porque é que eu só sinto que eu tenho uma mãe, se eu tiver brigando, me descabelando, perdendo, se eu não tiver nessa situação, quem causa problema pra mim? A própria minha mãe. Eu não sabia a respeito disso. E Deus explica, não tem como você mudar isso. Você não muda o outro, você muda você. Porque a pessoa, na hora dos embates, na hora da briga, ela tá junto. É o que ela gosta. Ela vai querer brigar junto com você, ela vai querer lhe defender, ela vai dizer que isso é amor. Mas na hora que você estiver vivendo algo bom, ela tá do contra. Ela não lhe apoia, ela não incentiva, ela não lhe honra, ela não vê as suas qualidades, ela não tem gratidão com você. Ela causa problema pra você. Você só sente que tem marido quando ele é narcisista, se alguém estiver brigando, lhe acusando, aí ele vai lá e lhe defende. É meu marido me ama, você se sente até amada pelo narcisista grandioso. Entende? Porque ele não quer que ninguém faça aquilo que ele faz, mas ele faz. Ele faz tudo isso. Então, quando você convive com um narcisista grandioso, quando você não está tendo problema com ele, que é o narcisista grandioso, você vai sentir que tem aquela pessoa se você estiver tendo problema na vida, porque ele até ajuda. Alguns, porque tem deles que não ajudam. Você arrumou seu problema, você... Agora que resolve o seu problema, porque eu não vou me meter. Arrumou o problema porque quis. Cada um do seu jeito. Mas é sobre isso que Deus explica, que você só tem visão depois de décadas. Do que é a grandiosidade. A pessoa que ela não aceita que você faça aquilo que ele faz. Também ele não apoia você naquilo que você quer, desde quando ele não quer, desde quando ele não tem, desde quando ele vai perder o seu controle. Então você vai perdendo a comunhão, a comunicação, você vai perdendo os instintos carnais. Então, se a pessoa perdeu, ela vai buscar a razão de viver. Vai viver para manipular, para ter a posse, para ter o controle ou para ter uma vantagem. Mas ele acredita que isso também não vai ter consequência e ele vai perceber que vai ter consequência sim, porque vai perdendo o controle da comunicação entre as duas pessoas que convivem com pessoas narcisistas. Porque ele não aceita, ele não sabe o que é honra, o que é gratidão, o que é paz, o que é amor, e ele diz que sabe. E ele diz que tem, mas ele só tem por ele. É o amor próprio. Ele quer ser honrado, mas ele não honra ninguém.
Ele não sabe o que é honra. Ele quer ser respeitado, mas ele não respeita ninguém. Ele não aceita nada. E você vai dizendo, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, que sentimento é esse? Que pessoa é essa que eu convivo? Quando você começa a aprender e a instigar na pessoa, você vai ver que ela vai dizer isso. Não queira saber, eu não apoio pronto, eu não sou pronto, você tem que gostar de mim como eu sou o seu marido, eu sou a sua mãe, e pronto, e acabou. Conversa é pouca com ele, a conversa é pouca, e a partir daí ele vai tentar esconder mais que ele é assim. Ele vai tentar esconder, camuflar mais, silenciar mais, porque as pessoas já estão percebendo que ele é assim. Então agora ele vai mudar de tática. Ele vai mudar de estratégia. Como é que ele vai ser para as pessoas não perceber que ele não tem sentimentos? Como é que ele vai ser? Então, isso já é o grau do narcisismo do grandioso, que tem o oculto, tem o perverso, né? E para chegar à psicopatia, à perversidade. A pessoa que é vingativa. Não vai ser como eu quero, também não vai ser como você quer. E ele parte para ameaça e parte para agressão e pronto. E você não tem comunicação com a pessoa. Porque ela não aceita você dizer quem ela é, ela não deixa você ser quem ele é. Você não pode ser você, também não pode ser igual a ele. E aí você vai sobreviver com essa pessoa estudando. Como é que eu posso ser? Quem eu posso ser agora? O que é que essa pessoa pode saber de mim? Porque ele está estudando você, está controlando você, está tendo vantagem em cima de você. Como é que você vai sobreviver com essa pessoa? Você não sabe entender isso. Entende? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá bom? E até o próximo vídeo.